Boa noite, bem-vindo ao 10 Minutos com a Política, o programa semanal de análise, debate e reflexão sobre os principais acontecimentos políticos nacionais e internacionais. Hoje contamos com Marisa Missa, jurista, ela que vai nos acompanhar nos próximos 10, 15 minutos. Marisa Missa, bem-vindo ao 10 Minutos com a Política. A primeira pergunta que faço é: Venâncio Mondlane já é acusado pelo Ministério Público por 5 crimes, um dos quais de terrorismo. Como é que olha para esta acusação? Ora, viva, boa noite. Espero sinceramente que todos estejam a gozar de boa saúde. Obrigada pelo convite. Eu iria começar a responder a sua pergunta no sentido de que Moçambique foi recebido com um balde de água fria. A democracia moçambicana foi recebida com um balde de água fria. Por que eu chamo isso de balde de água fria? Isto coloca o sistema político e democrático moçambicano num ciclo de falta de credibilidade. Nós já acompanhamos, já quando do processo eleitoral, tivemos em Moçambique pessoas que estavam a representar a União Europeia e viram muito bem como é que aconteceu a democracia em Moçambique, certo? E neste processo, neste desacreditar, transformar o Sr. Venâncio Mondlane em arguido, não estamos aqui a falar de arguido em termos gerais, estamos a falar de um arguido político. Não vamos negar que este processo é um processo meramente político, porque se nós estarmos aqui a trazer cá de fora este como um processo normal, estaríamos aqui também a chamar a responsabilidade, estaríamos a chamar a colação do Ministério Público, estaríamos a chamar a colação da própria Procuradoria em relação a outros processos que ainda estão pendentes. Para quem conhece o trabalho da Procuradoria sabe muito bem quantos processos estão naquela casa parados há anos. Dá a entender para nós que a Procuradoria-Geral da República, nos últimos tempos, desde 9 de outubro até aqui, ele simplesmente esqueceu-se daquilo que são as suas competências, aquilo que são as suas funções e passou verdadeiramente a inclinar-se para uma única pessoa. A Procuradoria-Geral da República, como um órgão do Ministério Público, não deve de forma alguma perseguir pessoas. Deve sim trabalhar para o cumprimento da lei, para a manutenção da lei. E este ponto, eu como Marisa, como cidadã moçambicana, não tenho visto. Por que eu trago este ponto de que está a descredibilizar a democracia? Porque não vamos negar que existem pessoas, que existem partidos que lutaram por essa democracia. Vimos assinaturas de acordo em Roma. Porque o que está a acontecer para que a base fundamental deste acordo esteja agora fora da linha? Não é? Então, se este assinar de acordos, hoje estamos a levar processos à barra do tribunal porque alguém decidiu ir concorrer, não é? Às eleições, perdeu, não é? Decidiu recorrer porque não concorda e trazemos aqui processos crimes. O que é que originou esses processos? Este é o primeiro ponto. O que é que teve por detrás daquelas ações todas que nós vimos já quando das manifestações? Porque nós tivemos um sufrágio universal de votos, que para nós cá fora não foi um sufrágio universal transparente. E porque não foi transparente, obviamente, num Estado democrático de direito, temos povo que não concorda, que votamos neste e aquele, foram à rua. Não vamos recusar aqui o fato, se estamos numa sociedade em que temos leis, há que imputar responsabilidades ao ato que aconteceu. Mas neste processo de imputar responsabilidades, como é que a Procuradoria-Geral da República fez as suas avaliações? Não teríamos somente o Sr. Venâncio Mondlane como único sujeito processual aqui. Mas ainda temos, a Procuradoria ainda está a ouvir o antigo Ministro do Interior e também o antigo Comandante-Geral da Polícia. Significa que há processos que ainda estão... E estes poderão ser... constituídos de arguidos. Exatamente. No Moçambique. Em Moçambique. Mas a questão que se levanta aqui é a figura de Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane é membro do Conselho de Estado. O que é que se espera deste processo com um membro do Conselho de Estado? O que é que pode-se esperar?
deste processo? O que é um Conselho de Estado? O Conselho de Estado é um órgão consultivo do Presidente da República, certo? E quem é que faz parte desse Conselho de Estado? Uma das pessoas é a pessoa que foi mais votada, não é o candidato, o segundo candidato mais votado das eleições. Temos lá os antigos presidentes da Assembleia da República, os antigos presidentes, 7 pessoas de reconhecido mérito que são indicados pelo próprio Presidente da República. Este órgão, como um conselho consultivo do Presidente da República, nós como moçambicanos já não acreditamos que o senhor Venâncio Mondlane, fazendo parte deste conselho, irá trazer ideias que vão ser acatadas. Porque este, como um conselho que é consultivo do Presidente da República, tem esta missão de aconselhar o Presidente da República e constituindo o senhor Venâncio Mondlane como um arguido. Quais são os conselhos que ele irá trazer e serão acatados pelo Presidente da República, se já constituíram o homem como arguido? Então, a partir Mas aqui do momento... não se chama a colação a questão da separação de poderes, não interferência nos órgãos, por parte do Presidente da República? Não. Vamos supor que neste processo todo, o processo vai à barra do tribunal e o juiz, decidindo nos termos da lei, segundo a sua consciência, determina que há provas aqui materiais, testemunhais, periciais e decide condenar o senhor Venâncio Mondlane, por exemplo. Como é que fica a posição dele no Conselho do Estado? Portanto, a separação de poderes deverá ser discutido de forma minuciosa. Para mim, este é um elemento extremamente difícil de discutir em Moçambique. Não estamos a ver a separação de poderes, estamos a ver instituições a interferirem em outras instituições no processo da tomada de decisão. Aliás, este é um processo que deixa claro estas manzelas da separação de poder em Moçambique. Porque se tivéssemos verdadeiramente a separação de poderes em Moçambique, não estaríamos a ver hoje processos políticos a serem transformados em processos civis normais. Se estamos a falar de processos políticos, então que digam para nós que estamos a tratar aqui de processos políticos. Mas se estivéssemos aqui a falar de processo civil, este processo em que tem o senhor Venâncio Mondlane como arguido iria correr da sua forma natural. Não teria esta brevidade toda como se estivéssemos a falar de um processo sumário. Nós não estamos aqui a falar de um processo sumário, tanto que a própria Procuradoria, como tem este poder de instrução preparatória, teve este tempo todo de fazer a instrução preparatória, o momento de secretismo, até trazer cá fora. Eu lembro na altura quando o senhor Venâncio Mondlane disse: eu não sei de que estou a ser acusado, porque estávamos naquele processo de secretismo. Exato. O secretismo terminou, saímos cá fora, agora já sabemos de que ele é imputado. Exato. Portanto, se estamos a falar de processos cíveis verdadeiramente para imputar responsabilidade destas manifestações todas, por que a Procuradoria-Geral da República precisa de ordem de terceiras pessoas para tomarem as suas decisões? Como órgão, mais uma vez, ele é órgão do Ministério Público. O Ministério Público vai subordinar-se de forma hierárquica à Procuradoria-Geral da República. Não falo do procurador como agente, falo da Procuradoria como órgão. Portanto, há que referenciar esses pontos todos. Para mim, por conta dos últimos acontecimentos, a separação de poderes em Moçambique deixa a desejar. O que lhe parece? Estaremos aqui numa situação de perseguição política? Não há dúvidas. E se isso for verdade, como é que olha para a política em Moçambique? Bom, eu diria que o senhor Venâncio Mondlane é um daqueles jogadores de futebol que decidiu ir jogar no outro país, em que o árbitro pertence à equipa adversária. Exato. Para um bom entendedor irá perceber o que eu estou a dizer aqui. O árbitro pertence a uma equipa adversária. Neste momento, quem é um árbitro nesse jogo? Estamos a falar de instituições de justiça. Pertence à equipa adversária. Enquanto nós estivermos em Moçambique, as instituições de justiça a serem monitoradas pelo poder político. E quem é que está a controlar o poder político em Moçambique? É o partido no poder. Obviamente, nenhum juiz irá tomar uma decisão num processo como este a seguir a lei segundo a sua consciência. Terá problemas graves. Exato. Eu, Marisa, tenho conhecimento de situações em que um juiz tomou uma decisão porque não agradou uma determinada elite e foi transferido para um distrito para estar lá. Portanto, enquanto tivermos em Moçambique o Ministério da Justiça, enquanto estivermos em Moçambique os tribunais, enquanto estivermos em Moçambique a instituição do Ministério da Educação a ser monitorado pelo poder político, de forma alguma nós iremos cantar, se calhar nossos filhos, nossos netos poderão cantar esta música de que em Moçambique temos mesmo a separação de poderes. Mas não há dúvida que este processo que é movido hoje, de todos esses crimes todos,
são processos, são assuntos meramente políticos. Exato. Não vamos falar aqui de assuntos civis. Que houve aquela situação, sim, das manifestações, morreram pessoas, sim, tivemos feridos, sim, famílias perderam seus entes queridos, e como estamos num Estado democrático de direito, que se presume tenha leis aqui, obviamente tinha que existir um responsável. Exato. Obviamente tinham que existir responsáveis. Quem são esses responsáveis? A Procuradoria, como este órgão do Ministério Público, achou, depois das investigações que devia ser o Sr. Venâncio Mondlane e mais outras pessoas que vêm aí. Portanto, se nós, Moçambique, tem aqui esta oportunidade, as instituições públicas têm esta oportunidade de provar a nível nacional e internacional que este processo não é político, que este processo está a seguir os seus cursos normais. E se está a seguir os seus cursos normais, que nos tragam verdadeiramente resultado de um processo normal. Agora, se ver, e há outro ponto que nós devemos aqui ter em conta. Os nossos mais velhos se esquecem que esses processos todos transformam o Sr. Venâncio Mondlane de vítima, mas o transformá-lo de vítima está a aproximar mais o povo. E há outro elemento que devemos chamar a colação. O povo de ontem não é o mesmo de hoje. Esta lavagem mental que nós tivemos nos últimos tempos, há quem diga ao Sr. Venâncio Mondlane que criou, não, nós é que acordamos, o povo é que acordou. Sim, sim. E mesmo que o Sr. Venâncio Mondlane não esteja aqui, o povo já colocou na cabeça que nós temos esse direito, temos esta liberdade de exigir aquilo que nos falta como cidadãos moçambicanos. Exatamente. Mas para que o Venâncio Mondlane vá efetivamente ao julgamento, sendo membro do Conselho de Estado, haverá aqui uma necessidade de se tirar a imunidade para que seja julgado. E qual seria a instância? O tribunal? Quem é que confere posse ao segundo mais votado como o fato dele ser mais votado é legal, é de lei. Sim, sim. Os outros, automaticamente ele é o membro do Conselho de Estado. Aquele conferido posse por parte do Presidente da República. Os demais são indicados pelo Presidente da República. Sim, sim. Diferente daquilo que acontece por antigos presidentes também, é de lei. Os antigos presidentes da Assembleia da República, sim, certo? Sim. Quais são os tribunais que temos? O único tribunal que nós temos aqui é o Tribunal Superior, não é? Ou o Conselho Constitucional. Mas acredita que este processo, estas acusações podem vir a cair, esta acusação pode vir a cair no âmbito, na apreciação do juiz? Pois. Eu sinceramente, eu me escuso a colocar a minha mão no fogo pelas nossas instituições. Não estou com isso a convidar as pessoas a desacreditarem, não. Mas é pelo fato daquilo que nós fomos vendo ao longo desses anos todos. Pode vir, sim, caírem por terra, porque afinal de contas deve haver aqui uma investigação, não é, extremamente séria, que possa concluir que tudo isso que está a ser dito constitui a verdade, certo? Os testemunhas servem para quê? Exato. Mas eu, por acaso, aprecio o documento que anda por aí. Os testemunhas estão ali, estão lá, mas há uma necessidade de acrescentar esses testemunhas. Exatamente. Mas olhando mesmo, tocou num ponto, os testemunhas, dois testemunhas são do Partido Podemos, o presidente Forquilha e o assessor de comunicação. Como é que olha para isto? Meramente político. De apoiante e agora... Meramente político. Por essa razão que eu disse logo na introdução desta nossa conversa saudável, que este é um processo meramente político. Por que a Procuradoria da República foi buscar exatamente aquelas pessoas? Em que não faz sentido eu arrendar-te a minha casa ou dividirmos um quarto só porque lhe tirei da casa, amanhã eu torno-me persona non grata na sua vida. Portanto, se não estamos a falar de processo meramente político, esses dois sujeitos não deveriam fazer parte deste processo como testemunha. O que eles vão dizer? Depois levantamos aqui outra pergunta. Eles são testemunhas de quê? De que lado estão? Para condenar ou para tentar absolver esse senhor? Exato. Não é? Agora, se estamos a falar de testemunhas que não estão a favor, logo, é mais uma vez, para concluirmos, estamos aqui perante a um processo meramente político. E como alterar isto? Como é que a justiça pode, portanto, as instituições de justiça podem se afastar desta interferência política? Não tem como afastar-se. Quem é que indica os juízes conselheiros? É
É o próprio presidente. O presidente. Não vais dar-me um cargo e eu não lhe prestar vassalagem o resto da minha vida. Isto é um fato. Estamos em Moçambique, em qualquer parte do mundo, se calhar nos países europeus, mas cá em África isto é de base. Mas temos alguns países em que o presidente, os Estados Unidos, o Brasil, apesar de eles terem um mandato vitalício, em que o presidente nomeia, mas tem a independência. Estamos a trazer realidades completamente diferentes. Estamos a falar de países democráticos. Moçambique presume-se que é um país democrático. Porque, para mim, se estivéssemos a falar de um Estado democrático de direito, não teríamos aquela situação que nós tivemos após o sufrágio universal de voto. Não teríamos. Nós não teríamos essa situação toda que nós vivemos das manifestações. Num país democrático de direito, dê ao César o que é de César. Portanto, se nós vivemos esses aspectos todos, é porque a nossa democracia está a falhar. É porque a nossa democracia tem anomalias. É porque os mais velhos estão a esquecer o que foram fazer em Roma. Não é? Nós seremos eternamente gratos. E se estamos num país democrático de direito, como é que 2 partidos, não é, foram a Roma assinar o acordo? É porque estávamos numa democracia. É porque canta-se esta música de que Moçambique é um Estado multipartidário. Existe, mas por outro lado não concordamos quando alguém traz uma ideia diferente daquela. Então qual é o conceito aqui de um Estado multipartidário? É porque nós aceitamos a constituição de outros partidos que podem concorrer para quem está no poder. E se ganhou, ganhou. Então, a partir do momento que os mais velhos não conseguem perceber aqueles conceitos que eles criaram, não conseguem perceber, é razão para dizer que tribunal nenhum, juízo nenhum, procuradoria nenhuma tem pujança suficiente para absorver aquele senhor que há aqui interesses pessoais e políticos. A partir do momento que uma juíza vai absorver o Sr. Venâncio Mondlane, pode ter a certeza que ela será persona não grata na sua instituição. Não sei de que distrito essa senhora ou o senhor será enviado. Pode. Exatamente. Muito obrigado, Marisa Missa, pela sua presença aqui neste programa e muito obrigado a si, estimado telespectador e internauta que acompanhou o 10 Minutos com a Política. Nós nos despedimos com promessas de cá voltarmos na próxima oportunidade. Adeus.